Mas a reportagem mais lida nesse momento na nossa página é de Jamil Chad e traz o anúncio do governo de Donald Trump que pode atingir ele também, Alexandre de Moraes. A temida sanção tão anunciada e pedida pelos bolsonaristas. O governo Donald Trump anunciou agora pela manhã. O Jamil já está conosco ao vivo para trazer detalhes a respeito do que foi anunciado pelo governo de Donald Trump. Que sanção é essa? Quem serão os atingidos por essa sanção anunciada agora há pouco? Jamil, boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias. Boa tarde a todos. Olha, o que o Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, anunciou é que qualquer autoridade no mundo, passa a ter uma restrição de vistos, ou seja, não pode entrar nos Estados Unidos, caso fique provado que essa autoridade, e isso inclui ministros do Supremo, governos, parlamentares, burocratas, qualquer funcionário público, qualquer autoridade pública de qualquer governo do mundo que adote medidas que eles considerem como censura contra ou plataformas digitais ou contra indivíduos ou interesses americanos. Ou seja, Fabiola, não existem nomes, mas basicamente o que eu apurei é que, claro, se hoje Alexandre de Moraes for ao consulado americano procurar um visto, ou pedir um visto para ir aos Estados Unidos, ele vai provavelmente ser considerado na lista daqueles que atuam contra os interesses das plataformas digitais americanas e, portanto, não receberá o visto. Então, olha só, a manobra dos americanos não foi de apresentar uma lista de pessoas que serão alvo de censura, de algum tipo de sanção. Ao contrário, eles estabeleceram um princípio, o princípio é de que qualquer um, e aí é qualquer um mesmo, que seja visto como uma ameaça à liberdade de expressão, e aí entre aspas, porque é só a deles, obviamente, a liberdade de expressão e a atuação das Big Techs seriam, então, restringidos de qualquer tipo de entrada nos Estados Unidos, basicamente fechando a porta para qualquer um. No caso da comunicação do Marco Rubio, ele fala, seja na América Latina ou na Europa. Então, ele distingue de uma forma muito clara dois continentes onde nós sabemos que existe, obviamente, uma tentativa de regulamentar a ação das Big Techs, das plataformas digitais, principalmente na Europa e principalmente onde no Brasil. Eu falei justamente com diplomatas americanos que confirmaram, sim, essa é uma mensagem telegrafada a qualquer um do Brasil que, obviamente, atinja os interesses americanos. Na Europa, também, nós tivemos aí nos últimos dias medidas de vários governos europeus contra, justamente, grupos políticos, partidos políticos que, claro, usando as plataformas digitais, promovem o ódio, discriminação, violência, racismo, xenofobia, tudo isso. O que os americanos não querem é que haja qualquer tipo de limitação para a desinformação e esses ataques. Jamil, à luz dessa decisão do Marco Rubio, o chefe do Departamento de Estado americano, a gente pode dizer que a montanha esboçada pelo Eduardo Bolsonaro pariu um camundongo? Porque o que se falava era numa morte financeira do Alexandre de Moraes, chega-se a uma decisão, uma ameaça anônima, que pode ou não atingir o Alexandre de Moraes, que envolve a negativa, ou a perspectiva de negativa de um visto de entrada nos Estados Unidos. Nenhuma sanção econômica e tal. Pode-se dizer que a montanha pariu um camundongo? Olha, perdão, José, eu quase não ouvi a tua pergunta, mas eu acho que eu entendi. Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Olha, se eu entendi bem a pergunta do Josias, não, ela é muito inferior a qualquer outra ação que foi tão promovida pelo bolsonarismo, né? Confisco de bens, etc. Nada disso por enquanto, absolutamente nada disso. Só a restrição de entrar nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes tem mais 192 países pelo mundo para percorrer, né? Ele continua, obviamente, com essa possibilidade. Agora, a questão é saber se isso é o início de uma ofensiva ou eles vão parar por aí, né? O governo americano tem conversado com os americanos, tem justamente alertado, olha,
uma sanção específica contra um ministro brasileiro teria um prejuízo enorme para as relações bilaterais. Hoje mesmo eu ouvi uma fonte em Brasília dizendo que o governo brasileiro, inclusive, prepararia uma resposta política contundente caso houvesse uma sanção. Consultei depois dessa medida. E aí essa medida, obviamente, ela é muito inferior a qualquer ato concreto, vamos dizer assim, imediato, contra Alexandre de Moraes. Mas eu insisto, vamos aguardar para saber se isso é o início de um processo ou se ele vai terminar por aqui. Se ele terminar por aqui, você tem toda a razão, Josias, ela é muito mais suave do que o bolsonarismo poderia imaginar. Mas, dito isso, Eduardo Bolsonaro, obviamente, correu às redes sociais para festejar o fato de que Marco Rubio estava adotando essas medidas. Para quem está conosco na TV, é um intervalo, mas a gente segue falando sobre o anúncio feito nessa manhã pelo governo de Donald Trump e que pode vir a atingir o ministro do Supremo brasileiro, Alexandre de Moraes. Ô Jamil, uma dúvida que as pessoas ficam, né? Porque sempre quando a gente está falando sobre essa situação das sanções e essa forma até genérica como eles anunciam, né? Autoridades, funcionários públicos da América Latina, da Europa, é bem subjetivo, bem aberto dessa maneira, né? Você acredita que possa vir algo endereçado realmente ao ministro Alexandre de Moraes? Isso pode vir a aparecer? Ele pode ainda vir a aparecer. Por isso que eu digo, por enquanto, ela é muito inferior a qualquer tipo de ambição que a gente tanto ouviu falar sobre Alexandre de Moraes. Mas vamos ver se isso é o final da conversa ou é o início da conversa. Dentro do governo americano, inclusive conversava hoje com uma fonte que dizia de uma forma muito clara, existe um racha, inclusive. Existe aqueles, vamos dizer assim, mais fincados na ideologia, e principalmente ali o pessoal da Flórida, entre eles o Marco Rubio, que sim, que quer ações contra Alexandre de Moraes, que defendem que algo seja feito. E tem aqueles mais pragmáticos, que não estou dizendo aqui que eles são trumpistas moderados, não é isso, porque não existe, mas enfim, aqueles que pesam e falam, calma aí, se eu adotar essa medida, qual vai ser o prejuízo para o meu próprio país e, eventualmente, para o próprio Donald Trump na busca de aliados pelo mundo? Então, existe, obviamente, também uma racha dentro do governo americano. Essa solução aí que eles encontraram foi uma solução que atende a base mais radical, dizendo é isso mesmo, vamos adotar sanções contra todos que ameacem a nossa liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, sem uma ação imediata, concreta. A gente está aqui acompanhando essa situação nos Estados Unidos e até mesmo as pessoas com muitas dúvidas se isso pode também trazer repercussão aqui do Brasil já em relação ao que o governo de Donald Trump anunciou. A reação do governo brasileiro, inclusive que está também no alvo da sua apuração, ô Jamil, ela vai vir a acontecer, até o envolvimento do governo Lula em relação a isso, alguma resposta, isso vai vir a acontecer depois que for endereçado a Alexandre de Moraes e exatamente aos nomes, talvez, de autoridades ou funcionários públicos aqui do Brasil, ou vai ter aí alguma manifestação, talvez, do próprio governo, ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal, nesse momento? Isso pode vir a acontecer neste momento, com um anúncio tão genérico que foi feito pelo Marco Rubio, aí falando que várias pessoas podem ser afetadas, de vários países, e não endereça isso ao Brasil exatamente e Alexandre de Moraes. Estamos voltando para quem estava conosco na TV e Jamil Chad está aqui analisando para a gente se o governo Lula vai dar alguma resposta ou deve aguardar isso ser endereçado realmente a Alexandre de Moraes. O que você acha, Jamil? Olha, eu também fiz essa consulta ao Itamaraty e o Itamaraty disse que neste momento não pensa em fazer qualquer tipo de resposta oficial justamente pelo esse caráter genérico. Não atinge o Brasil, atinge o mundo inteiro. Então, não teria um motivo específico para o Itamaraty reagir. Mas, claro, isso é porque acaba de ser anunciado, né? Vamos ver aí qual vai ser a consideração dentro do governo brasileiro, eventualmente dentro do STF, sobre essa medida. E aí, eventualmente, podem tomar uma outra decisão. Por enquanto,
Minhas fontes, pelo menos no Itamaraty, dizem que, neste momento, pelo caráter genérico dessa medida, não haverá uma resposta oficial, um comunicado oficial por parte do Itamaraty. Mas vamos aguardar, porque, claro, vamos lembrar, esse é um tema que tem, obviamente, dominado a relação hoje bilateral. Ela pode complicar extremamente essa relação bilateral e ela pode prejudicar os dois lados. Eu ouvi já de americanos e brasileiros que esse é um jogo de soma zero. O que quer dizer isso? Todos perdem se isso for adiante. Só tem um grupo que não perde. A gente sabe muito bem quem eles são, né, Josias? É verdade. Meio-dia e 23 minutos, quem se junta a nós neste momento é ele, o nosso colunista de quarta-feira, sempre conosco aqui, Ronilson Pacheco, que inclusive já morou nos Estados Unidos, conhece muito bem Donald Trump e sua turma, porque ele viveu lá nesse período do primeiro governo Trump. Olá, Rony, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Josias, boa tarde, Jamil. Vocês me ouvem bem, né? Estamos te ouvindo Sim. bem. Aliás, eu queria até legal. abrir aqui o post do Eduardo Bolsonaro para jogar até para o Ronilson já comentar conosco, que é ele comemorando, porque como o próprio Jamil tem trazido inúmeras reportagens da articulação de Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado lá nos Estados Unidos, para que essa sanção aconteça, né? Ele tem atuado para isso, se licenciou para fazer isso lá nos Estados Unidos, ele foi para as redes sociais celebrar e ele diz parabéns. Ele responde aqui ao post do Marco Rubio, né, que falou, por muito tempo americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncio uma nova política de restrição de vídeos que vai se aplicar a autoridades estrangeiras e pessoas que sejam cúmplices na censura de americanos. E aí o Eduardo Bolsonaro responde, parabéns, no Brasil estamos cheios disso. A América está trazendo esperança para todos os lutadores de liberdade ou pela liberdade. A América está trazendo esperança para todos os lutadores pela liberdade. É isso que significa esse anúncio do governo de Donald Trump, Ronilson? É a liberdade? É esperança para quem defende a liberdade? Só antes, o Jamil tinha levantado o dedo, não sei se ele ia complementar a notícia ou não. Não. Não, eu acho que são dois movimentos diferentes. Eu acho que que eu interpreto como o desespero de Eduardo Bolsonaro de que alguma coisa aconteça, alguma coisa séria aconteça. Porque, muito honestamente, a distância entre o que o Eduardo Bolsonaro cacareja em termos de influência, de incidência nos Estados Unidos, vamos levar em consideração que ele está lá só para isso. Ele abandonou o trabalho dele aqui, ele está exclusivamente nos Estados Unidos só para isso. Ele faz isso dia e noite, ele não tem outra função, ele não tem função parlamentar, ele já era improdutivo quando estava aqui. Lá acabou, ele renunciou ao mandato dele praticamente, ele não faz mais nada a não ser isso. Tudo em torno dessa incidência. E nenhuma dessas incidências nós podemos conectar diretamente à influência de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tem efetivamente pego rebarbas de decisões que Donald Trump tem tomado, olhando para um espectro, para um landscape, para um panorama muito amplo, com diversos adversários, com diversos países para onde ele está olhando que ele quer incidir e retaliar, diversos governos e posições contrárias que ele quer intimidar de alguma forma. O ministro Alexandre de Moraes, obviamente ele está nessa lista, mas nada indica que ele é a pessoa principal, que ele é o exclusivo, até porque se fosse, ele realmente teria recebido uma sanção direta, imediata, uma fala direta e específica. Então, tem uma distância entre o Eduardo Bolsonaro fica meio que catando migalhas de algo que é decidido para dar algum sentido para a sua incidência. E a outra é o movimento de Donald Trump, repito, é um modus operandi de Donald Trump, não é diferente do que ele fez no primeiro mandato também, quer dizer, muito mais olhando para adversários
externos e mais para os internos, ele agiu assim diversas vezes no seu primeiro mandato. Por exemplo, quando o The New York Times lançou o projeto 1619, né, que estava muito restrito ali na discussão da questão racial e repensar a sociedade americana, etc., ele emite um decreto muito semelhante para poder perseguir e restringir professores que trouxesse uma outra perspectiva ou a influência da escravidão no que é a sociedade americana hoje, nas desigualdades, injustiças da sociedade americana hoje. Então, ele atira para todos os lados, ele joga os seus adversários ou aqueles que querem intimidar de alguma forma dentro do mesmo saco, faz uma decisão que é muito generalizada. Acho que o governo brasileiro age certo em não se precipitar em dar respostas e exigir uma posição até que ela seja feita diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. E termino com o que o Jamil falou. O Alexandre de Moraes tem 190 países, gente, para visitar. Uma retaliação que diz respeito a confisco do seu passaporte, de não entrar nos Estados Unidos. O Gabeira ficou alijado dos Estados Unidos até hoje, né, por causa do seu envolvimento com o sequestro do embaixador americano durante a ditadura militar. Então, está vivo, está bem, saudável, trabalhando, jornalista reconhecido. Esse tipo de impacto, ele efetivamente ainda não veio. O que nós estamos vendo é um modus operandi de Donald Trump com relação ao ser que ele considera que são os seus adversários, com um diferencial, que é a sua base de apoio dos bilionários da Big Tech, que é quem realmente quer e lucra com esse combate dos Estados Unidos com relação à perseguição à liberdade de expressão. É isso. Vamos aguardar então, né, Jamil? Porque eles falaram que essa sanção poderia sair em até 10 dias. Saiu muito rapidamente. E vamos ver, porque isso foi anunciado pelas redes sociais. E eu não sei se deve sair algum decreto, deve sair alguma outra coisa, Jamil. Qual é a expectativa do desenrolar desse anúncio feito há pouco pelas redes no governo de Donald Trump? Certamente, Fabiola, isso aí agora vai ser transformado basicamente numa instrução da qual o Departamento de Estado vai enviar a todos os seus consulados pelo mundo, orientando seus consulados a tomar essa atitude de, obviamente, analisar o visto para quem seja dado para uma autoridade, para um burocrata, enfim, para qualquer um, que, como eles colocaram, poderia representar uma ameaça à liberdade de expressão de um americano ou de uma plataforma americana. É fundamental que a gente entenda que isso é, obviamente, uma tentativa muito deliberada de garantir que as big techs, que as plataformas possam atuar livremente em qualquer lugar do mundo para influenciar e, obviamente, hackear democracias e não garantir a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é outra coisa, é obviamente algo fundamental numa democracia, mas ela é jamais o ato de agir para desinformar de uma forma deliberada, de promover o racismo, promover a violência, promover a misoginia, enfim, a gente sabe a lista, promover o ódio ou o antissemitismo. Ou seja, a liberdade de expressão é uma coisa. O que eles estão aqui defendendo é a liberdade de poder influenciar em eleições estrangeiras a partir de campanhas de desinformação.